Meu querido aluno, nessa aula vamos abordar o conceito de elemento químico. Elemento químico será o conjunto de átomos, olha aqui, vários átomos então, né? Com o mesmo número atômico, tá? Número atômico é a mesma coisa que eu falar número de prótons, beleza? Então, se eu chego aqui e apresento esses três elementos para vocês. O número de prótons é esse número aqui de baixo, tá? E o número de cima será o número de massa. Deixa eu até escrever aqui do lado. Em cima a gente vai ter a massa e abaixo a gente vai ter o número de prótons. Beleza? Representação sempre dessa forma. Os três elementos, eles apresentam o mesmo número de prótons. Certo? Se eles apresentam o mesmo número de prótons, eles se tratam de um elemento químico só, que no caso é o carbono, tá? Olha a definição de novo. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Se todos têm o mesmo número atômico, todos se tratam dos mesmos átomos, que são os átomos de carbono. Aí você pode se questionar ou me questionar. Cássio, o que está acontecendo aqui? O número de massa deles é diferente. Se o número de massa deles é diferente, eles são realmente o mesmo átomo? Vejam só, eles serão a mesma espécie química, todos eles são carbonos, tá? Por possuírem o mesmo número de prótons. A massa não vai ser determinante para eu determinar meu elemento químico, certo? Então, só olha para o número de prótons. Se for igual, é o mesmo elemento químico. Segundo exemplo que eu posso botar para vocês vai ser esse aqui, o do cloro. Eu tenho um cloro com 17 de número atômico e 35 de massa. E tenho cloro com 17 de número atômico e 37 de massa. Mais uma vez, galera, o que aconteceu? O número atômico é igual. Se o número atômico é igual, eu estou falando do mesmo elemento químico. Mas a massa é diferente. Tem algum problema em a massa ser diferente? Não. O que vai ser determinante para eu saber qual é meu elemento químico vai ser o meu número de prótons. Beleza? Eu costumo falar o seguinte. Todo mundo tem uma identidade, tá? E toda identidade tem um número que representa você. Beleza? Nos átomos vai ser da mesma forma. Todo átomo, está aqui uma representação genérica do átomo, vai ter um número que identifique ele, vai ter sua identidade. E sua identidade nada mais é do que seu número atômico. Então, eu posso falar aqui que a identidade de um átomo é o número atômico dele, certo? Número de massa pode variar, número de elétrons pode variar, número de nêutrons pode variar, mas a identidade será seu número de prótons. Beleza? Tranquilo? Se eu colocar aqui um outro átomo para você, tá? O que a gente pode falar a respeito do átomo? Eu posso puxar três relações aqui bem simplesinhas, tá? Por ele ser eletricamente neutro, eu tenho o número de prótons igual ao número de elétrons. Os elétrons, eles terão massa desprezível. Então, elétrons têm massa desprezível. Se um átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons, e o elétron tem massa desprezível, eu posso dizer que a massa de um átomo vai ser igual à massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Beleza? A soma dessas duas massas me fornece a massa do átomo. Tranquilo? O que é interessante a gente olhar, galera? Qualquer alteração que eu for realizar nesse átomo, vocês acham que é mais fácil eu atingir os elétrons que estão aqui em roxo ou eu atingir o núcleo, que está com as bolinhas vermelhas e azuis?
A resposta é que é bem mais fácil eu arrancar, colocar ou tirar elétrons. Por quê? Porque os elétrons eles vão estar mais superficiais. Se eles estão mais superficiais, é mais fácil de encontrá-los, é mais fácil de eu alterar eles. Beleza? E é sabendo nessa facilidade que existe que nós podemos falar sobre o conceito de íon. O que vai ser íon? Íons são elementos químicos em desequilíbrio elétrico. Olha aqui palavra importante, ou melhor, expressão importante. Desequilíbrio elétrico, causado pelo ganho ou pela perda dos elétrons. Então, vamos lá, vamos avaliar como é que isso aqui funciona. Eu tenho aqui o sódio mais 1. Se ele botou essa carguinha aqui para cima, mais 1, eu posso afirmar que esse sódio ele tem característica positiva. Se ele tem característica positiva, ele tem que ter mais cargas positivas, ou seja, ele tem que ter mais prótons. E o que eu falei para vocês no slide anterior? Para ele fazer qualquer alteração, é mais fácil mexer no número de elétrons, né, que são superficiais. Então, para ele ter mais prótons, provavelmente ele perdeu elétrons. Então, ele bota aqui que ele perdeu elétrons. Beleza? Vamos agora passar para o cloro. O que aconteceu aqui com o cloro? A carga do cloro é menos 1. Se é menos 1, a característica dele é negativa. Se a característica é negativa, o que aconteceu? Aconteceu que ele vai ter mais elétrons. Como eu não mexo no meu número de prótons, eu só altero o meu número de elétrons, o que aconteceu? Ele ganhou elétrons. Último exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo agora do oxigênio. O oxigênio tem carga menos 2. Se ele tem carga menos 2, ele tem uma característica negativa. Essa característica negativa é causada pelo excesso de elétrons. Se ele tem mais elétrons do que prótons, e eu não posso mexer no meu número de prótons, eu mexo nos elétrons que são superficiais, então eu posso afirmar aqui que ele ganhou elétrons. Beleza? Lembrando a vocês, tudo isso acontece porque o meu átomo tem os elétrons na superfície. E o fato dos elétrons estarem na superfície facilita a manipulação deles, bem mais simples do que os prótons. Tranquilo? Então, vejam só para concluir aqui o raciocínio. Se o sódio tem mais 1, quer dizer que ele perdeu elétrons, ele tem um próton a mais do que elétrons, quer dizer aqui também que ele perdeu um único elétron. Ele perdeu um elétron e, devido a isso, ele ficou com um próton a mais, ganhando a carga mais 1. Se o cloro é menos 1, quer dizer que ele ganhou elétrons e ele ganhou apenas um elétron, porque quando ele ganhou um elétron, ele ficou com uma carga negativa a mais. Já o oxigênio, que tem carga menos 2 e ganhou também elétrons, ele ganhou 2 elétrons, porque ao ganhar 2 elétrons, ele fica com duas cargas negativas a mais e adquire a carga menos 2. Beleza? Com isso, a gente conclui o conceito de elemento químico, tanto átomo como íon. Continue estudando, se esforce!